Pessoal, tudo bom? Agora que notificou. Já? Já. Olá, pessoal, tudo bom? Continua. Hoje eu estou começando uma série de lives. É um desafio de 20 lives. E essas lives serão por temas diferenciados. O tema central é liderança, mas nós vamos falar liderança educacional, inteligência educacional, vivência, experiências de vida, e eu conto com você nessa participação para que nós possamos entregar conteúdo de valor para você. E você pode estar dando feedback para a gente estar potencializando essas lives a cada dia. Hoje, nós vamos começar sobre liderança educacional. A liderança educacional, nós sabemos que ela está sendo o ponto central, porque nós iniciamos uma discussão sobre a educação 4.0. O Ministério da Educação já está fazendo webinar com professores, diretores, reitores, e há uma inquietação por parte dos diretores, dos líderes educacionais. E hoje nós vamos começar falando sobre um dos principais líderes na área da educação, que é o diretor educacional. Nós sabemos que dentro de uma escola, o diretor da escola, segundo estudos, afirmam que ele é o segundo responsável pela aprendizagem dos alunos, pelo sucesso acadêmico dos alunos da escola. Nós sabemos que primeiro é o professor e o segundo é o diretor. Mas por que o diretor ele é tão importante para o sucesso dos alunos? Porque ele é o líder que conduz todas as atividades dentro da escola e ele é responsável pelo sucesso da escola. Ele é responsável até pelo desempenho dos professores dentro da escola. Nós acompanhamos o desenvolvimento das escolas e, às vezes, nós percebemos que alguns professores pedem até a saída da escola, a transferência de uma unidade escolar para outra unidade escolar, devido ao líder que está na frente da instituição. Então, é de extrema importância quem estiver na liderança de uma instituição escolar conhecer as competências necessárias para a liderança escolar. Porque um professor solicitar a transferência de uma escola para uma outra escola é muito triste, né? Então, o diretor escolar ele precisa saber utilizar as competências necessárias para lhe ser um grande líder. A qualidade da liderança escolar, ela faz a diferença. Então, por isso que ele precisa se adequar a características e competências necessárias para desenvolver a liderança dentro da escola. Nós sabemos que, inclusive, para a avaliação de uma instituição escolar, um dos itens que é avaliado é a liderança educacional. E quando você é um líder educacional, a sua responsabilidade, ela não é somente no interior da escola. Ela também perpassa aos muros da escola a partir do momento que há uma participação efetiva dos pais, dos alunos, da comunidade que mora ao entorno da escola. A escola ela representa um
um aparelho muito importante dentro de uma comunidade. Então, o diretor da escola ele tem que pensar não só nas ações do interior da escola, mas também o que a escola pode proporcionar ao entorno dela. E nós sabemos que o diretor ele tem uma certa dificuldade de atender todas essas competências atualmente. E com as mudanças que estão ocorrendo, com as exigências que estamos passando por esse mundo em constante transformação, um mundo com uma grande conectividade, um mundo com uma inteligência artificial, um mundo em um processo de transformação. Então, além das competências básicas que ele tem que buscar novas competências para que ele possa melhorar a liderança dentro da escola. É importante nós pensarmos que uma das competências do diretor escolar é a flexibilidade. Ele tem que pensar que ele é um líder educacional, ele tem uma autoridade dentro da escola, em termos de hierarquia, mas ele tem que trabalhar a autonomia com seus professores, com os seus servidores, principalmente nesse contexto de mudança. Nós sabemos que exercer a autoridade com responsabilidade é um passo fundamental no processo de liderança. Porém, o professor ele tem que reconhecer que o diretor tem que reconhecer que a autonomia dos professores dentro do ambiente escolar. Ele tem que saber que o diretor ele tem autonomia sobre o processo de ensino que ele vem desenvolvendo dentro da sua escola. Ele tem que saber essa relação, essa flexibilidade que a liderança educacional deve ter, ela deve ter uma liderança, essa flexibilidade não só com os docentes, mas também com os outros profissionais da área da educação, com todos que compõem o corpo da instituição escolar, que compreende desde o porteiro, o vigia, a merendeira, todos que fazem parte, que constroem a cultura escolar. Então, a flexibilidade da liderança ela é de extrema importância. E esse líder, como eu disse anteriormente, o vínculo dele, a responsabilidade dele perpassa não somente no interior da unidade escolar, como também para a sua comunidade. Qual é a comunidade da instituição escolar? São os pais dos alunos e aonde fica localizada a instituição escolar. O líder escolar, ele tem que reconhecer que as suas ações, elas deverão ser de acordo com as necessidades, com a cultura da comunidade escolar dele, com os pais que fazem parte daquela instituição. E que suas ações, elas deverão ser compartilhadas com os pais e com a comunidade. Nós sabemos que o líder educacional, uma característica marcante dele, ele ser um líder democrático. E para ele ser um líder democrático, ele tem que contar com a participação dos pais para observar o andamento, como se encontra a aprendizagem, a participação dos seus filhos e nas decisões de melhoria para a instituição. E de que forma esse pai, a comunidade, poderá contribuir para a liderança na escola? Os pais poderão contribuir com a liderança na escola, participando das decisões. O que é melhor para aquela unidade escolar? E a participação dele poderá ser através do conselho escolar. Cada unidade escolar ela tem que ter um conselho, e o conselho ele é composto
é dos pais dos alunos, da comunidade, dos alunos, dos professores. Nós temos visto, geralmente, o diretor da escola sendo o presidente do conselho, faz questão de ser o presidente do conselho escolar. É interessante que ele dê espaço também para um líder da comunidade, para um pai, para uma mãe, e que ele ouça sempre esses sujeitos que fazem parte da comunidade. Pode continuar. O que é isso aqui? Pode continuar. O que é isso? Então, como eu estava falando para vocês, a comunidade ela é de extrema importância para a liderança, ela vai contribuir significativamente para a liderança escolar. Outro ponto é o clima escolar. O clima escolar, o diretor, ele é responsável pelo clima escolar. O clima escolar são as relações interpessoais que ocorrem dentro da escola. A relação dele com o professor, a relação dele com os outros servidores, a relação com o aluno, de que forma, como ele trata aquele aluno dentro da escola, ou dentro da universidade. Então, o clima escolar ele deve ser valorizado, o diretor tem que pensar sobre esse clima que é construído por ele. É responsabilidade dele que haja um clima escolar com uma satisfação, com alegria, com a participação. E para que ele contribua que haja um clima escolar significativo, a parte central que ele tem que trabalhar é a questão do diálogo, a valorização do diálogo com os professores, sabendo ouvir o professor. As decisões que vão ser tomadas pelo líder educacional, é necessário que ele compartilhe com o professor, compartilhe com os demais servidores no interior da escola. É muito difícil um clima escolar ser próspero, ser um clima com grande produção, se não houver um compartilhamento por parte da liderança. Então, a liderança ela precisa manter esse diálogo estreito, tanto com os professores como os servidores. Antigamente, a liderança educacional ela determinava o que o servidor deveria fazer, o que o professor deveria fazer, sem nenhum diálogo. Atualmente, ele precisa dialogar, ele precisa conversar com o professor as propostas que ele quer avançar, ele precisa conversar com os servidores. Tendo em mente que se ele chega um servidor novo dentro da instituição, é o primeiro emprego ou é um estagiário, então não compreende como desenvolvidas as atividades dentro da unidade escolar. É claro que o líder ele não vai chegar. Como é que eu vou fazer isso? O que você vai me orientar? De que forma eu vou tomar essa decisão? Uma pessoa sem experiência, o líder tem que dar o direcionamento. O líder tem que conduzir o passo a passo dessa pessoa. Ele não pode ficar de braços cruzados. Porém, é necessário os líderes educacionais pensar que é preciso mudar a sua prática administrativa e a sua prática pedagógica. Não dá mais para você, enquanto líder, permanecer com a ausência de diálogo com a equipe técnica, com a equipe de professores, com a equipe de servidores. Não permitir que nenhum servidor, que nenhum professor peça a transferência da unidade institucional que você faz parte pelas suas ações. Então, é necessário
ter ação democrática, respeitosa, de diálogo e com compartilhamento. Como eu disse para vocês, o líder ele é o segundo responsável pelo processo de ensino-aprendizagem do aluno. Então, se ele é o segundo responsável pelo processo de ensino-aprendizagem do aluno, o que ele tem que fazer? Ele tem que proporcionar uma formação continuada para os professores, ele tem que dar tempo para os professores planejar as suas aulas, ele tem que acompanhar o desenvolvimento daquele professor através de diálogo, através da equipe técnica que trabalha junto com ele. Então, dessa forma, ele vai contribuindo para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, oferecendo, dando condições necessárias para que os professores possam desenvolver a sua atividade contentes, alegres, e que possam contar com aquela pessoa que está ali do seu lado para dar apoio. Não cobrar, o líder não pode só cobrar sem dar, você tem que dar, oferecer apoio para o professor para que ele possa estar produzindo. Ninguém faz nada de forma perfeita, com uma grande produção, se ele estiver insatisfeito. Então, se você quer alguém, um professor, que esteja produzindo, esteja ajudando você na área de liderança, então compartilhe com ele os objetivos que você tem, as propostas que você tem, proporcione uma formação continuada. Você não precisa dominar os conteúdos, mas você pode detectar dentro do ambiente educacional profissionais, saberes que poderão ser compartilhados, e esses saberes toda a equipe poderá participar. Nós trabalhamos, hoje em dia, há uma valorização significativa dos currículos integrados. Então, você tem dentro da instituição escolar profissionais formados em diversas áreas, e você mesmo pode estar trabalhando com eles esses saberes, essa troca de saberes, fazendo reunião com a equipe e em cada reunião um profissional procurando socializar os seus conhecimentos. Então, isso é uma forma de um processo de integração e até mesmo de valorização do profissional da educação. Nós sabemos que os profissionais da área da educação, principalmente os professores, eles não se sentem valorizados, vocês sabem, de forma de uma política voltada para a valorização dos professores, nós não percebemos de forma clara. Então, que o ambiente escolar seja um ambiente que possa valorizar esse professor, um ambiente que valorize esse professor enquanto sujeito, enquanto pessoas que poderão estar contribuindo até mesmo com a formação continuada dentro do interior das nossas escolas. É de extrema importância que essa pessoa, o professor, seja um sujeito valorizado dentro da escola. Nós precisamos resgatar, e é você, líder, que deverá dar o primeiro passo para isso. O líder é responsável por isso. Além, é interessante, a liderança educacional, o diretor da instituição, que é o líder maior, perceber que não é só ele que é o líder dentro da instituição, que existem outros líderes com outras responsabilidades. Por exemplo, o orientador educacional. O orientador educacional, ele é um líder dentro da instituição escolar. O supervisor educacional,
ele é um líder dentro da instituição escolar. E outros profissionais. Então, é necessário, por que é necessário pensar não, acreditar e ter a consciência que o trabalho de um diretor, ele não é sozinho. É muito comum nós percebermos que a liderança, ela sempre reclama que ela está sozinha, está trabalhando sozinha, mas sabem por que ela está trabalhando sozinha? Porque não reconhece os demais que estão em seu retorno como líderes que poderão contribuir de forma significativa. Então, como nós estamos em discussão sobre a educação 4.0, isso aí é uma das características que você, enquanto líder educacional, tem que resgatar. Verificar que a sua equipe pedagógica, a sua equipe administrativa são também líderes e que, junto com eles, você vai fazer uma liderança significativa e que vai fazer a diferença nos dias atuais. É necessário essa adequação, essa valorização desses profissionais que são líderes junto com você. O professor também é um líder. Por que o professor é um líder? Porque dentro da sala de aula, ele que é o responsável por conduzir aqueles alunos, aquela formação, as orientações, a responsabilidade. Como eu disse, que o diretor ele é o segundo responsável pelo sucesso acadêmico do aluno. E o primeiro responsável é o professor. Então, o professor também é um líder. Para nós fazermos, trabalharmos a educação 4.0, que está aí batendo nas nossas portas, que já temos toda uma discussão a nível de Ministério da Educação, é necessário toda uma reflexão sobre a nossa prática administrativa e a nossa prática pedagógica. É necessário que o diretor ele tenha consciência que, além da responsabilidade que ele tem para o sucesso dentro da instituição, ele tem que ter a responsabilidade também por toda a relação ao entorno da escola. Então, a gente observa que a responsabilidade dele é muito grande, né, por trabalharmos com uma gestão democrática. Então, a gestão democrática é dessa forma. E é impressionante que nós percebemos que alguns diretores ainda não conseguem reconhecer essa gestão democrática. Aí ele ainda pensa que ele está ali sendo a autoridade máxima. Ele sim, ele é uma das autoridades, tá? Porém, no mundo que nós vivemos, num mundo em constante transformação, a liderança 4.0, ela não vai retirar essa autoridade da direção. A hierarquia ela vai existir, porém, essa liderança maior ela vai possibilitar que haja um fluxo, que as coisas ocorram de forma mais efetiva. Porém, é necessário toda uma reflexão da nossa prática atual para nós podermos nos adequar a uma educação 4.0, que é a educação que é considerada, é fundamentada na quarta revolução industrial, aonde a conectividade está em primeiro lugar, a inteligência artificial ela está muito presente. Por isso, nós precisamos nos atentar. Nós não, porque eu toquei no assunto nessas competências que nós podemos considerar que são competências atuais e um pouco tradicional,
porque quando a gente passa por um processo de mudança, por um processo de transformação, nós não podemos desconsiderar a nossa base, nós não podemos desconsiderar o nosso conhecimento. Então, o conhecimento que você tem, as experiências que você tem, vão servir de base para um novo processo de transformação, para uma nova educação que as instituições educacionais precisam se adequar para o mundo com uma grande tecnologia. Então, essas competências atuais, que nós já podemos dizer que são competências tradicionais, elas não poderão ser descartadas, elas servirão de base para nós conseguirmos absorver novas competências e nos adequar a esse mundo de grandes tecnologias. Eu vou comentar com vocês hoje sobre uma competência que é da educação do líder 4.0, né? E que nós temos que trabalhar dentro das nossas escolas. Em primeiro lugar, nós temos que rever dentro das nossas escolas o projeto político-pedagógico da escola. O projeto político-pedagógico na escola é dentro desse projeto que está explícito a filosofia da escola, a visão da escola, as metas da escola. Então, o líder educacional, ele precisa estar atento ao projeto político da escola e socializar esse projeto com os professores, com os servidores, fazer com que os professores conheçam esses projetos. Às vezes, nós encontramos professores que nem sabem se existe o projeto político-pedagógico dentro da unidade escolar. Então, o projeto político-pedagógico da unidade escolar, ele não precisa ficar engavetado, ele precisa ser socializado com todos que trabalham dentro da escola. Então, por que existe o projeto? Não é onde está a filosofia da escola, a visão da escola, a missão. Então, no projeto diz como nós devemos conduzir o processo de ensino-aprendizagem. No projeto diz qual é a filosofia da escola. No projeto dá todas as metas da escola. Se eu sou professora da escola, eu preciso conhecer esse projeto. Esse projeto ele precisa ser operacionalizado dentro da escola. E na educação 4.0, esse projeto ele tem que ser feito uma reformulação. Porque se nós estamos vivendo em um mundo com conectividade, com novas tecnologias, então nós temos que pensar de que forma nós vamos utilizar essas tecnologias no nosso ambiente escolar. Nós temos que trazer esses conhecimentos para a nossa prática administrativa e a nossa prática pedagógica. E hoje eu vou estar falando com vocês uma competência da liderança 4.0 e que vai refletir muito no interior das nossas escolas. Por isso que eu falei no projeto político-pedagógico, que é o propósito transformador massivo. O propósito transformador massivo, ele é utilizado, é uma das competências utilizado na quarta revolução industrial, os grandes líderes utilizam o propósito transformador, e esse propósito transformador nós temos que trazê-lo para dentro das nossas escolas. De que forma? Traçando o nosso propósito enquanto educadores e enquanto líderes. Qual é a essência da instituição escolar?
Qual é o objetivo central da instituição escolar? O objetivo central da instituição escolar é um ensino de qualidade, é um processo de ensino de qualidade. Então, é necessário você, enquanto líder, massificar esse propósito. Qual é o propósito que você tem, que você vai traçar para a sua escola, para o ambiente escolar, para os alunos? Então, esse propósito, ele é elaborado em conjunto com toda a equipe escolar, desenterrando o projeto político-pedagógico, que está bem guardadinho, e traçando esse propósito. Antes de você compartilhar, trabalhar o propósito da escola, você, enquanto líder, deverá construir o seu propósito enquanto profissional e enquanto líder. E de que forma você vai construir esse propósito? A construção do propósito seu, enquanto líder, do propósito pessoal seu, ela vai perpassar por alguns elementos: a questão física, a questão emocional, a questão intelectual e a questão espiritual. Para você, líder, traçar o seu propósito pessoal, porque o seu propósito pessoal, eles têm que estar alinhado ao propósito da unidade escolar. O seu propósito pessoal enquanto profissional. É interessante que você busque traçar qual o seu propósito enquanto líder dentro da instituição. Então, isso perpassa. Para você construir esse propósito, ele tem que estar bem claro na sua mente. Primeiro na sua mente, para depois você materializar. Então, isso perpassa por 4 níveis. Primeiro, você vai ter que pensar qual é o seu propósito enquanto líder dentro da instituição escolar, e você vai pensar, depois que está bem claro, ali no presente, o que você quer, ali no presente está bem claro aonde você vai querer chegar no futuro. Você pensa o seu presente e vai construir o futuro, aonde você quer chegar. Isso tem que estar bem claro na sua mente para a construção do seu propósito profissional, porque a partir daí você vai criar forças você vai planejar como que você vai conseguir atingir o seu propósito enquanto líder. Você planeja, deixa claro para você na sua mente, aí você vai planejar e você vai também ver a parte intelectual, que a parte intelectual é o seu talento. O seu talento. Qual é o seu talento? O que de diferente você, enquanto líder, poderá fazer dentro da instituição? Então, isso perpassa pela questão intelectual. Então, você constrói o seu propósito profissional, e o seu propósito profissional ele tem que estar mais ou menos alinhado com o propósito da instituição que você trabalha. Não tem como você ter sucesso se você não tem um propósito construído. Então, você constrói também o seu propósito profissional e constrói o propósito de dentro da instituição escolar que você está. E esse propósito dentro da instituição escolar, ele é feito junto com os demais servidores. Não tem como você construir o propósito de uma instituição de uma forma sozinha. Porque o propósito, quando você está construindo o seu propósito enquanto profissional, tem que ficar claro para você aonde você quer chegar enquanto profissional. Então, isso perpassa
pela questão espiritual, pela questão física, pela questão intelectual, certo? E pela questão emocional. A questão emocional, o que é a parte emocional? A parte emocional é a paixão. Nós só temos sucesso na nossa vida se nós trabalhamos em algo que nós gostamos, que nós nos apaixonamos. Não tem como a gente ter sucesso em um local que nós não gostamos, num trabalho que nós estamos lá sem ter a paixão, sem gostar. Então, o lado emocional que eu estou colocando para você construir o seu propósito é a paixão do querer fazer, do gostar de fazer. Então, recapitulando para você construir o seu propósito pessoal, precisamos de 4 elementos. E esses 4 elementos são a parte espiritual, né, que é o sentido da vida, é algo acima da gente. A questão física, que você vai ter que planejar, você tem que colocar, você tem que escrever aonde você quer chegar. A questão intelectual, que é o seu talento, você tem que refletir qual o seu talento, você vai descobrir qual o seu talento, e a questão emocional é ter paixão pelo que você faz. Então, dessa forma, você poderá construir um propósito enquanto pessoa e um propósito enquanto profissional. Se você não tem um propósito enquanto pessoa, então pare e construa o seu propósito quanto pessoa. Você vai utilizar das emoções. O que eu mais gosto de fazer? O que eu sou mais apaixonada para fazer? O que eu gosto mais? Então, a construção do propósito, ela vai por esse lado emocional, a paixão, o que nós gostamos de fazer, pela questão intelectual, qual é o meu talento, a questão física. Então, eu vou planejar esse meu propósito enquanto pessoa. É muito interessante você ter o seu propósito enquanto pessoa, enquanto profissional, porque o propósito, ele é uma lei, tá? A lei é uma das primeiras leis para o sucesso, é o propósito. Se você quer ter sucesso enquanto líder, você construa o seu propósito pessoal, você construa o seu propósito profissional. Se você não tem propósito, você não sabe para onde você quer caminhar. Então, o primeiro passo para o sucesso, construa o seu propósito pessoal, construa o seu propósito profissional. A partir daí, você vai ter um poder pessoal. Você vai adquirir um poder pessoal. Então, você tendo o poder pessoal, enquanto líder educacional, esse seu poder pessoal vai unir com outros poderes pessoais dentro da instituição escolar, e aí você vai ter um poder coletivo. E esse poder coletivo é que vai permitir você a fazer uma boa administração, a colocar em prática o projeto político-pedagógico da sua escola e você ter sucesso enquanto líder. Então, uma das competências, porque eu estou falando hoje para você apenas uma competência da educação 4.0. Estou falando aqui para você uma competência de um líder 4.0, que é exatamente o propósito transformador massivo. É isso que eu estou colocando, apenas uma competência hoje
que eu estou colocando para você. Só que para nós trabalharmos uma competência transformadora, massiva, dentro do interior das instituições escolares, é necessário que você, enquanto pessoa, tenha o seu propósito pessoal e é necessário você, enquanto profissional, ter o seu propósito pessoal, que você vai ter um poder pessoal para trabalhar com os demais profissionais dentro do interior da escola. Aí sim você vai ter condições de conseguir assimilar essa competência que é o propósito transformador massivo. O propósito transformador massivo, nele você vai poder colocar todos os conhecimentos que nós temos dessas grandes transformações, nesse mundo de incerteza, você vai conseguir, e eu tenho certeza que hoje eu primeiro vou trabalhar, eu trabalhei com vocês, coloquei para vocês essa competência que você, enquanto líder, você tem que trabalhar, tem que adquirir, que é a construção do seu propósito pessoal, a construção do seu propósito profissional. Isso vai lhe dar um poder pessoal, e com esse poder pessoal você vai construir um poder coletivo. Então, hoje nós trabalhamos essa competência e nós vamos trazer todos os dias uma competência da liderança 4.0 para nós estarmos dialogando aqui, e eu gostaria também de receber de vocês um feedback. Gostaria de receber de vocês um feedback, tá? Um retorno. Me dê um feedback dessa nossa live, dê sugestões também, porque são 20 dias de lives que eu vou estar fazendo aqui, e nessas lives nós vamos estar falando sobre liderança, nós vamos falar sobre a inteligência emocional. Por que nós vamos falar sobre a inteligência emocional aqui? Porque todo esse processo de mudança, a inteligência emocional, ela é a base de tudo, porque faz parte de um processo de transformação. Todo ser humano, quando ele passa por uma transformação, ele tem que ter um equilíbrio, ele tem que ter consciência como está a realidade dele, de quais as mudanças que ele vai passar, o que isso vai alterar para ele, certo? Então, dê a sua sugestão aqui, tá? Que eu quero contar com o feedback de vocês. Só uma coisinha. Ok? A Maria Souza está perguntando do curso, como ela faz para se inscrever, se ela pode falar que tem aí no seu perfil, ou então ela pode deixar o número. Olha, no meu perfil, estão perguntando aonde podem fazer o curso sobre a liderança 4.0. No meu perfil tem um link, né? No meu perfil do Instagram tem um link que você pode estar se inscrevendo, né? E você pode também colocar, tirar suas dúvidas lá, verificar os módulos que existem do curso Liderança 4.0, e a gente pode estar dialogando também por aqui. No curso Liderança 4.0, nós explicamos todos os processos de mudança, a questão da nossa postura enquanto líder, preparado para a transformação, as metodologias ativas, a questão das estratégias que nós deveremos utilizar para essa mudança, e você vai ter uma base muito sólida sobre a questão da liderança, porque líder, como eu sempre coloco, o líder educacional não é apenas o diretor, o líder educacional é o vice-diretor, é o supervisor,
é toda a equipe pedagógica, administrativa e o professor. Perguntando como é que vai ser a mentoria. A mentoria é como você está conversando comigo. A mentoria, você vai ter a oportunidade de estar dialogando comigo, fazendo as suas perguntas, fazendo as suas considerações, inclusive uma das competências da educação 4.0 é nós aprendermos a fazer perguntas. O líder, ele se preocupa em dar resposta. Ele acha que ele é o responsável de dar sempre as respostas prontas, porque se ele não der a resposta, ele acha que está sendo diminuído na frente, ou do professor, ou do supervisor. Nesse mundo que nós estamos, um mundo de incertezas, um mundo de transformação, um mundo de uma grande conectividade, nós temos que fazer perguntas. Nós temos que aprender a fazer perguntas inteligentes. E aí você vai ter a oportunidade de fazer uma mentoria comigo e fazer suas perguntas, e eu vou estar dialogando com você, e você vai ter a oportunidade de nós fazermos junto um plano de carreira, tá? Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, e amanhã nós nos encontraremos. Passaremos 20 dias de encontro, e a minha responsabilidade é levar conteúdo que possa contribuir com vocês. Sobre o curso de liderança 4.0, tem no meu perfil no Instagram. Um beijo. Tchau, tchau. Que horas a live amanhã? Estou perguntando que horas. A live amanhã será às 19 horas. 19 horas. Flávio Lameira está online. Mandar um abraço para o Flávio. Um abraço para o Flávio, um abraço para... Eu não estou enxergando. Para o Flávio, para todos. Luzias também está online.